Boa tarde, senhores. Sempre que forem falar, use seus microfones, só para efeito de gravação. E vamos começar a nossa 116ª reunião extraordinária deliberativa, nesta data de 16/12/2021, conforme previamente marcado para as 14 horas, evoluímos na nossa reunião de alinhamento, que é uma administrativa prévia pela parte da manhã, e conseguimos, então, manter a prévia convocação, né? Agradeço a todos pelo esforço. E partimos, então, para uma pauta de 15 itens, dispensando os cumprimentos iniciais que sempre fizemos por conta de acabarmos de sair do Maranhão e já termos nos cumprimentado. Vamos diretamente para a pauta, pedindo, invocando a presença de Deus. Nós temos hoje 15 itens numa pauta final, reunião de final do ano, e agradecer também o esforço de toda a diretoria em evoluir a cada dia em termos de eficiência e eficácia, né? Que nós temos conseguido ser efetivos e avançar cada vez mais no trato da coisa pública. Já dando uma antecipada, nós tivemos o anuário e nós conseguimos continuar evoluindo, até com um pouco menos de reunião, mas com mais assuntos, né? Esse ano 2020 e 21, e esperamos que em 2022 a gente continue evoluindo, limpando nossas pautas e melhorando o desempenho, né? Naturalmente. Passamos para o item 1 da nossa pauta, que é o processo número 535918/2021. S. Soares Meira Limitada. O assunto é auto de apreensão 2016 e trata da liberação de veículo apreendido. A pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovia em substituição, Dr. Norio O'Hara, ao qual eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, diretor-presidente, diretor Zé Rodrigues, doutor Felipe, nossa GR, a Léa. Eu gostaria de pedir, antes de proferir o voto, a dispensa da leitura de relatório e voto, uma vez que nós já discutimos autos em reunião de alinhamento. José Rodrigues, de acordo com a dispensa da leitura de relatório e voto para o item 1 de nossa pauta. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, diretor regulador de energia e saneamento. E agora, respondendo pela diretoria de transportes, rodovias, hidrovias, Wilber Norio O'Hara, nosso advogado-geral regulador, o Felipe Borges, procurador de Estado, a Leia, nossa chefe de gabinete, que nos assistem nesta reunião. Estou de acordo com a solicitação feita pelo relator, presidente. Obrigado. Doutor Norio, pode fazer uma exposição do seu voto para que possamos nos posicionar. Trata-se do processo 535918/2021 e como interessada S. Soares Meira Limitada. O assunto é o auto de apreensão de número 2016, que foi lavrado no dia 19/11, em razão da utilização da autorização de fretamento para o transporte remunerado de passageiros. Trata-se, presidente e demais diretores, de um pedido de liberação de veículo. E a nossa lei complementar autoriza a diretoria executiva colegiada a liberar o veículo com o pagamento das respectivas despesas. E nesse voto aqui, eu não estou analisando o mérito do recurso, somente a liberação do veículo de placa HWY 4435, Mercedes-Benz, que foi apreendido no dia 19 de novembro. Então, em razão disso, eu conheço e dou provimento ao pedido de restituição do veículo, independentemente do pagamento de multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio, e voto ainda pelo encaminhamento dos autos à CRTR para a continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão. É como voto, presidente. Perfeito, obrigado. Doutor José Rodrigues, o seu voto em relação ao item 1? Voto com o relator. Essa presidência também acompanha o voto do relator e passamos para o item 2, perdão, antes disso vamos passar a palavra à senhora Léa, que faça a leitura do pretenso texto do item 1 para que possamos também fazer a concordância ou não com o texto.
Cumprimentando a todos, faço a leitura inicial da ata. Ata da 516ª reunião de diretoria executiva da AGER-MT, realizada no dia 16 de dezembro de 2021. Ao 16º dia do mês de dezembro, com início às 14h13, devido à realização da 41ª reunião de alinhamento, realizada anteriormente, reuniram-se na sala de reuniões da presidência, situada na Avenida Carmindo de Campos, número 329, Xangri-Lá, Cuiabá, MT. Os senhores Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador ouvidor, Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, e Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador, abaixo assinados para a realização da 516ª reunião de diretoria executiva. A reunião deliberativa conta com a seguinte pauta e decisões. Item 1. Processo número 535918-2021, S. Soares Meira Limitada. Assunto: auto de apreensão número 2016, liberação de veículo apreendido. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias em substituição a diretoria executiva colegiada, a AGER-MT, por unanimidade, vota por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo placa HWY 4435, Mercedes-Benz Bus Car, Jan Bus R, independentemente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. Vota ainda pelo encaminhamento dos autos à Coordenadoria Reguladora de Transportes e Rodovias CRTR para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão de número 2016, nos termos do voto do relator em substituição portaria número 034/2021, AGER-MT, Wilber Norio O'Hara. Doutor Norio, de acordo com o texto em tela? De acordo. Doutor José, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo com o texto em tela e passamos para o item 2. Processo número 327517-2021, AGER-MT. O assunto é a alteração da resolução 002/2019, que dispõe sobre os procedimentos para consolidação e remessa das informações contábeis, fiscais e tributárias pelas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso. A pauta é solicitada pelo diretor regulador de transporte de rodovias em substituição, Wilber Norio, ao qual eu passo a palavra. Boa tarde a todos novamente. Na mesma fundamentação do item anterior, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura de relatório e voto. Doutor José, de acordo com a dispensa do relatório e voto para o item 2 de nossa pauta. De acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo com a liberação e devolve a palavra ao diretor que proceda com o seu extrato de voto para que possamos nos posicionar. Presidente e diretor Zé Rodrigues, dado-se o processo 327517-2021, que tem como assunto a minuta da resolução da alteração da resolução normativa 002 de 2019. Aqui a CREE encaminhou um ofício solicitando a necessidade de atualização da resolução 002 de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para consolidação e remessa das informações contábeis, fiscais e tributárias pelas concessionárias de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Mato Grosso. Aqui ela fez algumas alterações para exigências contábeis, como a inclusão também de alíneas para exigir balancete, inventário de bens e de livro contábil, né? Ela também informa a necessidade da aprovação desse ano ainda, uma vez que, além de buscar uma melhoria significativa, ela poderia exigir, a partir do ano de 2022, que as concessionárias já demonstrassem esses livros bancários, esses livros contábeis, balancete e inventário de bens, né? Conforme essa alteração. Foi dado parecer jurídico em consonância
com a legalidade, está tudo certinho. E a UNOR também fez as considerações, foi feita a consulta pública, e na consulta pública não foi feita nenhuma manifestação. E em razão disso, eu verifiquei, está tudo legal, e estou votando pela aprovação da minuta de resolução, que altera a Resolução Normativa 002/2019, que dispõe sobre os procedimentos para consolidação e remessa das informações contábeis, fiscais e tributárias pelas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso. É como voto. Perfeito, obrigado, doutor Noril, pela explanação do seu voto. Doutor José, para o item 2, qual é o seu voto? Voto com o relator. Essa presidência também está de acordo com o relator, e passamos para voto com o relator, e passa a palavra para nossa chefe de gabinete para ler o extrato do pretenso item de ata. Item 2, processo 327517 de 2021, AGER-MT. Assunto: alteração da Resolução 002 de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para consolidação e remessa das informações contábeis, fiscais e tributárias pelas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias em substituição. A diretoria executiva colegiada AGER-MT, por unanimidade, aprova uma minuta de resolução que altera a resolução normativa de número 002/2019, que dispõe sobre os procedimentos para consolidação e remessa das informações contábeis, fiscais e tributárias pelas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso. Nos termos do voto do relator em substituição, Wilber Noril O'Hara, portaria 34/2001, AGER-MT. Vou acertar também a primeira letra maiúscula, onde é que está o ST-CRIP embaixo, onde é que tem a decisão de diretoria. Tá. Transporte é ligeiro mesmo, né? Penúltima linha. Transporte em direção. Uhum. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela. De acordo, presidente. Doutor José, de acordo com o texto em tela para o item 2. De acordo. Essa presidência também está de acordo com o item em tela, e passamos a tratar do nosso item 3 da pauta, processo número 19418/2019, MP-MT. O assunto é o processo extraído do auto 544982/2018, por ofício GP 004/2019, tarifa diferenciada para linhas de Cuiabá a Santo Antônio, para agendamento de audiência pública, pauta solicitada pelo diretor regulador ouvidor, ao qual eu passo a palavra. Processo. Tá aí? Mas vou começar a tratar. Esse processo, presidente, ele nasceu de uma demanda do Ministério Público Estadual, posterior a uma assinatura de contrato do Poder Concedente, apresentado através da Secretaria de Infraestrutura, com a empresa CMT Transportes, e a demanda do Ministério Público, feita através da 6ª Promotoria da Justiça Civil da capital, era para que se verificasse a possibilidade de aprofundamento na análise da operação da linha Cuiabá-Santo Antônio do Levergé. Então, houve a abertura de um processo, né, com o ofício 194/2018 do Ministério Público, onde ele trata aqui da necessidade de se verificar a possibilidade de uma alteração no contrato para que seja dado um tratamento diferenciado à rota entre Cuiabá e Santo Antônio, em razão da especificidade, né, das pessoas que vêm trabalhar aqui, utilizam serviço de saúde, né, vêm utilizar a prestação de serviço, enfim, vêm estudar. Então, o processo trata disso. Ele tramitou em todos os setores da agência, né, havia um outro documento apartado aí
através do processo 219691 de 2020, que foi anexado a esse processo, e aí depois de tramitar e de ouvir, inclusive, a própria empresa com relação ao interesse dela nessa alteração, nós submetemos o processo à análise da Advocacia Geral Reguladora, que através do parecer 3.225, SGAC, PGE 2021 e 204/2021 AGR, assim concluiu. O contrato de concessão 3/2017, sim, recomendação do Ministério Público do Mato Grosso, fragmentação de tarifa em trecho semi-urbano, linha Cuiabá-São Antônio de Lebegé, MIT 1, lote 1, análise da característica da linha semi-urbana ou urbana, modelagem da licitação desconectada com a realidade da execução contratual, possibilidade de alteração do contrato, artigo 58, inciso 1 e 65, 1A, da Lei 8.666/93, metodologia para cálculo de tarifa, necessidade de ouvir os usuários, recomendação de audiência pública. Então, nessa direção, o relator encaminhou o processo à diretoria executiva colegiada para agendamento de audiência pública em atendimento à recomendação da Advocacia Geral. Doutor José, ele não tem, é só um agendamento, né? Agendamento de data. Eu queria pedir só em termos de contribuição para daí manifestação, é só para nossa concordância pelo agendamento, né? Então, só queria entender um pouquinho como é que vai se processar, né, a instrução ou a metodologia que vai empregar, né? Se já pensou sobre isso? Devemos deixar alguma coisa traçada aqui, né? O que requer em termos de preparo para que se chegue no objetivo, né? Qual o objetivo da audiência clara, né? Eu sei que é tratar sobre o valor, né, e a tarifa, e eu não sei se o senhor quer falar um pouco sobre essa metodologia a ser implantada. Presidente, a solicitação, a priori, é do agendamento da audiência, né? O procedimento da audiência, ou seja, o roteiro, como é que nós vamos realizar, se ela vai ser híbrida, se vai ser presencial, ou se vai ser somente online, o tempo que nós vamos estabelecer para manifestação da palavra dos usuários, convidados que necessariamente precisam receber o convite para a audiência, tudo isso ainda precisa ser construído. Por isso é que a gente está sugerindo a data de 9 de março para a realização da audiência, para daqui até lá a gente ter tempo suficiente para construir essa metodologia e depois trazer para conhecimento da diretoria. Perfeito. Doutor Noril, algum esclarecimento? Não, presidente, satisfeito. Tá. Deixar alguma data para que venha essa metodologia para a diretoria, um indicativo também, doutor, uma vez que já estamos agendando ela, um mês antes ou 15 dias, alguma ideia, o senhor que está propondo, só para que a gente deixe complementado na ata? E também responsabilidade, eu vejo que o senhor como diretor, me parece natural que seja quem vai, né, comandar, mas também eu acho que é importante trazer para essa DEC essa solução, para não ficar dúvidas, né, quanto à responsabilidade de conduzir, né. Eu acho que talvez isso venha na metodologia, mas gostaria de umas falas suas nesse sentido, tá? E talvez... Eu gostaria de ouvir a GR, porque a sugestão é deles, né, da realização da audiência. Primeiro, para esclarecer isso que eu acabou de trazer, de quem é a responsabilidade da condução da audiência pública no processo de minha relatoria, né? Isso. E a outra é se há necessidade da metodologia ser aprovada pela diretoria executiva colegiada para a execução da audiência. À vontade, doutor, quando quiser se manifestar, doutor Felipe. Teve duas perguntas do doutor José sobre a condução, né? Eu fiz uns questionamentos que é importante para a DEC entender, né? Senão pode ser que a gente chegue no prazo sem ter uma definição de quem vai conduzir, porque uma coisa é audiência pública, né? Outra metodologia a ser empregada é o objetivo que se quer chegar. O que a audiência vai chegar, né? Então, essa metodologia, construir uma normativa de como acontece, né? Como vai acontecer, e passo a passo, se vai ser híbrido, não vai ser, se vai ter participação de alguma área, se vamos ter uma apresentação, né? Essa é a construção da audiência, né? Isso, mas aí o diretor perquiriu assim, da sua... Tem duas perguntas. A Isso. primeira é, quem é a competência de conduzir a audiência? O relator de processo sou eu. Ele é relator. A segunda é, esta metodologia para execução da audiência pública, ela precisa ser aprovada pela diretoria colegiada? Duas perguntas. Com relação à primeira pergunta, entendo que o diretor José Rodrigues é o responsável pela condução, justamente por ser o relator do processo.
Agora, com relação à segunda pergunta, eu acho que é desnecessário ter uma normativa específica para esse tipo de audiência. Mas a gente sempre fala da normativa dos passos, doutor. Horário, quanto tempo de fala cada um, como é que vai tomar nota, se vai dar um retorno para a população, falar essa normativa. Tá? Na verdade, isso não precisa de uma normativa, é só soltar um roteiro, né? Um roteiro da audiência, conforme foi feito nas demais. Isso é assim, é de praxe, né? Não precisa de uma normativa para isso, mas sim só delimitando mesmo como que vai funcionar, né? O passo a passo dessa audiência. E com relação ao sistema, ao formato de participação, eu vejo que o sistema híbrido é muito importante porque possibilita, né, várias pessoas de participarem, então, assim, aumenta essa gama aí de oportunidade de fala também, né, quem tiver interesse em falar e não puder estar presente, eu vejo como muito importante também, até para aumentar essa participação popular aí, que vai ser tão importante nesse caso, que está dando bastante problema aqui na agência. Eu vi que o senhor também se manifestou pela audiência pública. Esse sentido do senhor no sentido de que aquela perquisição da CRE, né, ela de certa forma coloca que tem que ter uma definição sobre a modelagem para poder ser calculado o reequilíbrio. O senhor entende que essa audiência pública é para sanar esse problema, senão talvez não seja pelo seu desenrolar do parecer. Eu dei uma olhada, assim, não tão profunda quanto gostaria, por isso que eu pergunto, mas entendi a lógica, né? Só para entender, o senhor entende do ponto de vista jurídico que isso vem para agregar em que sentido? Para que a gente possa pautar sobre o avanço do transformar o contrato, buscar esse aditivo, se pudesse falar um pouquinho, acho que é bem agregador para o momento, porque é um processo complexo, né? E é importante, eu acho, para... Na verdade, presidente, a questão da audiência pública não teria implicação, num primeiro momento, na questão do reequilíbrio do contrato. A intenção da audiência pública é encontrar qual que é o melhor formato da operacionalização desse serviço para esse trecho específico, né, que é Cuiabá, Santo Antônio do Leverger. Então, a ideia é ouvir todas as partes interessadas e tentar equalizar aí a melhor forma de conduzir esse contrato e, se eventualmente for necessário, alterá-lo, né, futuramente para adequar à realidade que de fato tem que ser praticada, né, seja pela tarifa única ou então seja pelo coeficiente tarifário, a gente tem que ouvir todas as partes para saber de fato qual que é o melhor caminho a ser adotado. Mas isso não vai impactar primordialmente no processo de reequilíbrio que está em tramitação. Porque o processo de reequilíbrio em tramitação ele vai seguir as bases contratuais que hoje estão vigentes. Se depois do estudo, com a audiência pública, com a oitiva das partes interessadas, for verificado que o formato atual não é condizente com a realidade, aí vai ser o caso de fazer um novo reequilíbrio com base no que for apurado nessa audiência que está sendo projetada. Nesse sentido. Perfeito. Doutor José, eu tenho uma preocupação nesse processo, que eu queria também ouvi-lo, na questão de, muito provavelmente, se eu fosse um usuário, né, participando, ou mesmo de outro norte, né, eu muito provavelmente pediria qual é mais vantajoso, coeficiente ou tarifa? Nós teríamos essa resposta para dar na audiência ou precisávamos buscá-la antes de fazer? Porque aí a gente pode apertar as áreas econômicas para fazer, né, necessariamente um cálculo aproximado, pelo menos, dizer quanto que é o valor, porque eventualmente pode nos assustar o valor de uma tarifa ou assustar o usuário. É uma pergunta do cunho técnico, porque se eu tivesse lá, talvez eu perguntasse, mas nós vamos decidir, né, eu quero opinar, mas o que é favorável, mais favorável? Temos essa razoabilidade para falar? A CRE, ela até chegou a fazer um estudo com base nos trechos que hoje são operados, né, em todas as paradas que são feitas pela CMT, porque, na verdade, se fosse seguir o contrato, não poderiam haver tantas paradas, né? Mas, diante do que é praticado e da necessidade dos usuários, né, existem vários trechos em que há parada do ônibus. E aí a CRE fez um estudo com base nesses trechos, fazendo o cálculo pela quilometragem de deslocamento com base no coeficiente tarifário atual. E aí
foi se chegando a vários resultados, né? E aí, se fosse aplicar o coeficiente tarifário, o deslocamento de um terminal até o outro ia ficar muito caro. Então, assim, para quem pega de um terminal até o outro, ia ficar totalmente inviável, ia ficar desproporcional. Mas, para quem faz trechos menores, lógico que ia ficar muito mais barato. Tinha trechos de centavos, né, que poderiam, no caso, ser utilizados. Mas, de fato, é uma situação muito complexa que não tem uma resposta pronta. E aí, com base nesses estudos e nessas oitivas da audiência pública, nós vamos ter que encontrar o melhor caminho. Não vai ser fácil, mas acho que com a questão da audiência pública, a gente torna a discussão democrática. E aí a decisão depois vai ser respaldada por todas essas medidas que foram tomadas e vai estar devidamente justificada. Se for o caso de alterar o contrato, existe essa possibilidade sem maiores complicações, até mesmo porque vamos compartilhar todo esse procedimento junto com os órgãos de controle, e aí vão estar cientes de tudo que está sendo tomado para que o contrato seja realizado da melhor maneira possível. Da mesma forma, doutor José. Bom, senhor presidente, quer completar? Perguntou, claro, então claro, vamos lá. Claro. O Ministério Público, quando iniciou o processo, ele sugeriu que fossem feitos valores diferentes de acordo com o trecho utilizado pela população, né? Essa é uma das formas de fazer, que é a lógica que está prevista no contrato. Todo o sistema STCRIP está previsto o pagamento por quilômetro rodado, né? Então, cada um que entra no ônibus, ele paga pelo trecho que ele transcorreu. Nós já recebemos aqui, em várias oportunidades, representantes da população de Santo Antônio do Levergé se manifestando em outras direções, né? De que eles queriam uma tarifa única, que eles queriam que fosse feita a integração desse transporte de Cuiabá a Santo Antônio com o transporte urbano que atende Cuiabá e Várzea Grande, e aí já é outra empresa, né, que realiza essa tarefa. Então, presidente, a audiência pública ela vem na direção de ouvir a população e não de apresentar a solução para o problema, porque nós não a temos, né? O Ministério Público encaminhou em uma direção e talvez não seja a melhor solução para o problema. Então, na audiência, a gente vai coletar essas manifestações a fim de que a gente faça os estudos, se tem viabilidade, se não tem, se vai acabar prejudicando o usuário, porque vai ficar inviável o custo, né, da tarifa, sendo mais gravoso mudar do que deixar da maneira como está, ou não, se há viabilidade, sim, de fazer uma integração com compensação, aí até com um processo como o governo faz quando ele realiza isenções para determinados segmentos, né, de fazer a compensação para poder fazer com que a tarifa fique no valor móvel. Enfim, alternativas existem várias no âmbito da legislação, e o doutor Felipe foi muito feliz em esclarecer que este processo não vincula a um outro, que está sob a análise da Coordenadoria de Estudos Econômicos, que não apresentou o resultado dos trabalhos que foi demandado pelo relator, né, já há vários meses, e agora eu vou formalizar essa solicitação para que eles concluam a manifestação deles, uma vez que o contrato que está em vigor necessita de uma avaliação sobre a necessidade ou não de ser reequilibrado, né, e esse papel os estudos econômicos têm que fazer, e uma coisa não está vinculada à outra. Então, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos para que a gente tenha as devidas tratativas nessa direção, mas eu ainda não fiquei satisfeito completamente, doutor Felipe, com a manifestação. Solicito mais uma vez que o senhor possa nos auxiliar nessa direção, se há necessidade deste roteiro da audiência ser submetido para aprovação da diretoria executiva colegiada. Gostaria que o senhor pudesse nos auxiliar. Diretor, eu entendo que não. Entendo que pode, como o senhor é responsável pela condução, vejo que o senhor pode se responsabilizar pela formatação do roteiro e somente da ciência para a DEC. O senhor diz que ciência é comunicar a todos do formato prévio, né? Isso. Tranquilo, da minha parte é isso que eu estou falando desde o início. Outra coisa que eu queria, doutor José, é a questão se requer algum pedido para a DEC. Para a DEC não, para a CREE,
a respeito da tarifa, se para essa audiência precisaria ter uma tarifa, uma ideia, porque seria muito ruim a grande parte da população pedir por tarifa e na hora que nós entregar ser algo não desejado. Por exemplo, se a tarifa calculada for maior do que o valor pago hoje, que nós sabemos que é um valor que é promocional, né? Eventualmente, quando calculado, pode ser igual, menor ou maior. Se haveria necessidade de perquirir a CRE, que até o prazo X entregue um draft, um cálculo do que seria dentro do seu, né, tratar, mas com uma preocupação de agência, né, porque nós criamos expectativas. Quando faz uma audiência pública, tem uma expectativa. Eventualmente, o pessoal pode pensar, né, que uma tarifa é melhor que o coeficiente. E, eventualmente, o presente que a gente pode entregar, se seguir nisso e atender, né, a maioria, conseguir seguir numa lógica racional, que o presente que entrega pode ser pior na hora de calcular. Então, eu só perquiro se preciso fazer a demanda para a área, para que tenha um cálculo prévio, alguma coisa similar, ou definido já, porque eu acredito que ele tenha essa competência, essa condição de fazê-lo. Bom, presidente, todos nós, enquanto diretores, vamos ser convidados a participar da audiência, né? A Coordenadoria de Estudos Econômicos está vinculada, subordinada à presidência da agência. Então, se o senhor acredita que é importante que ela faça um cálculo nessa dimensão para ser apresentado na audiência pública, eu não tenho objeção. Isso pode ser apresentado pelo próprio Estudos Econômicos, dizer qual é o formato, né, como é que eles chegaram nesse valor, apresentar o contrato. Olha, a metodologia do contrato prevê isso, né? Nós estamos comparativo com o coeficiente, metodologia para poder chegar neste valor. Está sendo proposto essa outra alternativa pelo Ministério Público que vai dar neste outro valor. Se houver integração, vai chegar nesse outro valor. Se for tarifa única, vai chegar nesse outro valor. Não tem problema nenhum. Você pode. Eu estou perquirindo porque simulações, né, eu estou perquirindo porque eu entendo essa sua autonomia plena sobre o processo, uma vez que o senhor é sorteado, né? Inclusive na perquirição, né? Mas claro que nós, como DEC, por isso que eu estou perquirindo aqui, nós podemos sim ter uma decisão de perquirir a área pela entrega, né? Pedir pela entrega, caso desejar por aqui, porque poderia ser feita da sua autoria, né? Como diretor relator. Mas eu entendo sua autonomia e, ao mesmo tempo, que é superior pela responsabilidade pela área, né? Eu não deveria atravessar com pedido que, eventualmente, não seria no sentido de ajudar, né? Harmonizar. Mas se for de decisão da DEC, claro que sim, né? A gente faria por aqui e sai harmônico, né? Uma coisa de comum acordo. Se isso ajudar, né? Eu vi que o senhor gostou da ideia de ter eventualmente um comparativo, né? Para não vender uma solução que eventualmente não vira uma realidade, né? Eventualmente na cabeça das pessoas, elas olham a tarifa de Cuiabá, a Várzea Grande, e pode achar que a tarifa até, né? Botar lá igual, né? Que seja igual, né? E fatalmente pela quilometragem e outros custos, talvez não seja, e muito eventualmente não será, né? Mas aí eu fico à vontade para o senhor ou propor aqui por caminho da DEC, a gente perquirir, se achar que tem mais força, né? Claro que eu posso fazer de cunho natural, mas eu vejo que eu não devo interferir no processo, né? Que está sobre a sua relatoria, a não ser que eu seja demandado para o senhor também. E assim estou tranquilo a fazê-lo a qualquer hora. Vou fazer uma sugestão de texto ali, presidente. Vamos lá. Perfeito. E Eu agradeço. fiz tarifa diferenciada de Cuiabá de Santo Antônio. Para agendamento de audiência pública, vírgula, na data de 9 de março. Uhum. Pode projetar que ele vai ajudar a escrever, tá? Uhum. Tava a pauta, vai a ata, daí sim. Sim, tava a ata, bota a pauta, tava a pauta, bota a ata. Uhum. E aí a gente já tenta escrever um texto que represente, né, nessas falas, eu acho que foram bem. Fique tranquilo de mudar tudo, se sim houver necessidade. 9 de março de 22, tem isso às 9 horas. Isso em determinações. Então, diz como gerar audiência. Tá. Aí coloca como item B aí. Pode ir escrevendo no B, pode dar um enter antes. D? B. Tá bom, o senhor concorda com os três, é isso? Não, item B. B de dado? B de bola. B de bola, vai no B, na frente do escrito. Isso. A diretoria executiva colegiado determina que a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos elabore os mais variados cenários possíveis. Os mais. Os mais variados cenários possíveis
com relação ao atendimento do trecho Cuiabá-Santo Antônio, levando em consideração os atuais termos do contrato em vigor, do contrato em vigor, não tem o que, não, os atuais termos do contrato em vigor, vírgula, a proposição do Ministério Público Estadual, vírgula, a possibilidade de integração com o transporte urbano Cuiabá-Várzea Grande, vírgula, Cuiabá vezes Várzea Grande. E outras que entenda possíveis, de atender a esse trecho específico, dada a peculiaridade desta demanda. Isso. Tá? Aí coloca, o diretor, relator, na letra C, ponto, não, ponto. Diretor, relator, irá apresentar o que aconteceu? Irá apresentar a ADEC no prazo máximo de 15 dias antes da audiência, o roteiro e com o formato de sua construção. O roteiro. O roteiro com o formato de sua realização. Perfeito, perfeito. Para a ciência, né? Uhum. Isso. Aí na letra D, eu acolhendo aí a recomendação da GR, né, que a audiência será realizada de forma híbrida. Já está embaixo. E aí, aquele espaço, está no E ali, isso. Da GR. Recomendação da GR. Recomendação faltou. Da GR, a audiência. Não, só dá. Não, tem a. Só dá audiência. A recomendação da GR, vírgula. Aí apago o D, a audiência será realizada de forma híbrida. Aí vamos ver um local, né? Uhum. Depois aí. Não, perfeito. Eu acho que ficou bastante discutido, bastante entendido, né, doutor? É importante porque nós prevemos e antevemos coisas, né, que podem, às vezes, a gente fazer algo e não ter, às vezes, fazer um urubu em vez de fazer um passarinho, que é o que nós queremos. Nós queremos fazer uma solução para esse problema. Acho que é comum para todos, nós estamos em DEC, né? É um problema complexo, né, que foi mal construído em sua base, isso é entendido, o próprio Ministério Público já nos fez entender, inclusive, né, eu acho que tem todo mundo tentando resolver. Perfeito, fico agradecido pela ponderação, doutor Norio, algo a crescer? De acordo, presidente. De acordo com o texto também? Porque é só para aqui presidente. Não há o que votar, né, o encaminhamento que eu venho até de cunho do senhor, né, só meramente para concordar com a data, né, e com a escrita. Eu também concordo, doutor José, e podemos seguir para o próximo pauta. Pode falar, uma questão sobre esse assunto. Pelo que eu me recordo da ação civil pública do Ministério Público, eles entraram para querer o cumprimento estrito do contrato, que
que prevê o coeficiente tarifário e prevê, acho que 5 trechos de parada. Tá. Né? Então, só que se formos aplicar na prática, é totalmente desconectado. Não consegue medir, né? Porque hoje a CMT para em vários locais, né? Ela entra inclusive em lugares que não era previsto. Exato. Para atender a população. Era uma demanda que era necessária para atender esse pessoal que vem de Santo Antônio para cá para trabalhar e depois retorna, né? Então, assim, embora o Ministério Público tenha suas razões, vai inviabilizar o serviço público, né? Imagine o tanto de usuários que serão prejudicados caso essa vontade do Ministério Público se concretize. Sem contestação ou sem cálculos, exato, né? Reargumentação, então, né? Acho que a função da agência é verificar qual que é a demanda adequada e aí a gente tentar estruturar uma melhor forma de execução desse a gente vai buscar com a audiência. O Nodil está mais tempo que eu na agência, menos tempo como diretor, mas mais tempo que eu na agência. Você se recorda, quando eu cheguei, haviam algumas manifestações por parte do próprio Ministério Público na direção de que a gente fizesse adequações no atendimento a Cuiabá Santo Antônio, né, das demandas que a própria população levou ao MP, divergente do objeto da ação. Sim. Né? Então, ele mesmo, depois de propor a ação, fez provocações por notificações recomendatórias e por reuniões junto à agência, pedindo para atender outros pedidos. Outras manifestações que a sociedade fez. Então, assim, creio que é importante a gente estabelecer um diálogo. Se o Ministério Público puder vir para a audiência, vai ser excelente para ele poder apresentar o que ele realmente pensa, né? Com relação a esse atendimento, representando os usuários, né? Sim, e temos que convidá-lo, por isso que eu pedi do modelo, doutor, é mais para... extenso para a gente poder tentar contemplar todos esses que já vieram aqui, né, que a gente já conhece, alguns que rotineiramente estão aí fazendo as suas solicitações junto à agência, para tentar trazê-los todos para esse universo e tentar dialogar, né? Eu sei que não é necessário nem estar escrito, o senhor sempre pediria opinião até nesse sentido de deixar mais amplo e menos restritivo, né? É comum, sempre compartilhamos informação, mas por ser um processo tão complexo, né? Eu acho que foi difícil para a GR ponderar sobre o tema, inclusive, né? Então, é complexo porque nós estamos mexendo numa modelagem pronta que alguém disse que, puxa, temos que mudar. Achar um caminho que atenda a todos contratados, né? É um contrato firme. Temos que achar de uma maneira jurídica, e eu agradeço a sua postura, estava lendo, doutor, embora não aprofundei tanto, por isso que fiz bastante pergunta, né, foi pouco tempo para tratar, eu estava um pouco desatualizado em relação a dar, tá, doutor José? É nesse sentido, tá, todas essas perguntas, e fiquei bastante contente com que nós evoluímos aqui no tema, tá? Estou bastante confortável de seguir e avançar nesse tema e agregar, né? Eu acho também que esse questionamento firme para a área, para apresentar, né, vai enriquecer a apresentação e sanar algumas dúvidas que poderiam ficar, dúvidas técnicas que têm que ser sanadas. Beleza. Agradeço a todos e seguimos, se não há mais nada sobre o item 3, para que a doutora Aleia possa fazer a leitura final, né? Já teve? E concordância, né? Beleza. E vamos então para o item 4. Processo número 436-015-2020, a GRMT, assunto resolução de fiscalização, concluir a validação e encaminhar para a deliberação. Pauta do presidente regulador. Senhores, já tratamos anteriormente, aqui é só de cunho finalístico, então vou pedir que, porque já passou várias vezes aqui, só seguiu para a GR como penúltimo ato, né, que ela fizesse uma última lida, ver se a nossa resolução tão importante para a GR, que é termos formalizado o procedimento de fiscalização, cabe destacar, embora o Paulo não esteja aqui, os grandes avanços que ele conseguiu fazer na área, no aspecto de termos uma fiscalização conjunta com a PM, né, da gente tirar certos benefícios, entre aspas, de deslocar com o próprio ônibus, né, que poderia pedir passagem ao próprio fiscal, e nós formalizamos tudo isso, critérios éticos, critérios administrativos, critérios posturais, inclusive avanço do talonário eletrônico e outras coisas mais. E eu acho que nós chegamos bem próximo da excelência, né? É claro que a qualquer momento uma resolução deve e pode ser alterada para modernizar e atualizar, né? Então eu pediria que a senhora Leia projetasse o draft final, feitas as últimas correções propostas para a GR, até para que pudéssemos ler, conforme acordado na reunião de alinhamento, e podermos verificar se já estamos com capacidade de aprová-la finalmente e editar. É também importante colocar que ela faz parte do plano de providências exigido pelo TCE dentro do Acórdão 112, né? Então é muito importante isso.
Só um minutinho que a Leia vai providenciar o draft conforme combinado desse item, e aí a gente já faz a leitura. Senhor presidente, diretor Noril, antes da gente chegar nessa minuta de resolução, nós tivemos várias reuniões para discutir o conteúdo, né, da resolução, e após chegar ao entendimento da diretoria, isso foi remetido à GR. Eu queria só que o doutor Felipe observasse aí o texto trazido, final, se está em atendimento ao que foi recomendado pela GR, e aí eu creio que seja suficiente para a gente avançar. Tá? A doutora Cristiana entrar também, se ela estiver aí, que daí ela ajuda a encontrar onde é que ela alterou, né? E a gente vai direto ao ponto, né? Porque às vezes vai ficar difícil pro... Uhum. Alguns não conseguem. Não aparecer aqui. O número do processo está certo. Tá bom. Toda a resolução, porque ela está bem pacificada, se optou para só ir aos pontos que alterou, para ver como é que ficou, doutor Felipe dizer, tá legal, e ao mesmo tempo que foi você que alterou, talvez tu consiga ir aos pontos, pedindo para a Leia ir ao ponto, né? Qual é a linha e tal, né? Sim. Inclusive, nesse artigo 7º, Alex, se você puder subir um pouco mais, porque o doutor Felipe tinha uma referência em cima também. Pode ir conduzindo. No inciso 9º, está lá a definição de agente fiscal, e aí eu incluí também o técnico de desenvolvimento econômico e social, porque a gente incluiu no artigo 7º. Perfeito. Aí incluiu na descrição. Também. Isso, na descrição. Porque só tinha o agente, né, de desenvolvimento econômico e social, e aí eu incluí E não tinha o técnico, né, que ele também está amparado por lei, que ele pode Sim. fiscalizar. Perfeito. Qual é o outro item? Descendo? Descendo agora, né? Aí tinha a menção, né, no artigo 19. Pode descer no 19. Que ao invés de mencionar o artigo, se referir ao artigo 11, era para se referir ao artigo 13 também, que foi corrigido. Já está mencionando o artigo 13 no artigo... Não, Léo. No artigo 19, tem a menção ao artigo 13. Isso. E antes estava mencionando o artigo 11, aí a numeração... Ah, só acertou porque modificou e estava descontextualizado, né? Sim, era A só referência. que estava incorreta. Tinha perdido o contexto da referência, né? Era só isso. Perfeito. Porque a outra questão, a Cris já explicou que não é adequada a esse caso. E a lei, porque é relativa a uma outra área da agência, que seria uma fiscalização administrativa, contábil, financeira. Que vai ter num segundo momento.
que inclusive está planejado, doutor, no TCE, tem a obrigação de fazer, que é a do transporte, mas nós já escrevemos que vamos fazer as demais. É bacana falar aqui a evolução, é bom ter a Honora aqui que está nos ajudando grandemente, né? Isso foi um grande avanço para a agência. Agora, da energia, nós já temos procedimento da ANEEL, isso é importante, porque às vezes a gente não lembra, até quando é perquirido, né? A própria capacidade regulatória, nós nem mencionamos, doutor Noril, a questão de ter um procedimento fiscalizatório, embora sendo da ANEEL, é adotado pela gente, né? Então, ali nós já temos um regulamento de fiscalizar, que tem postura ética, administrativa e até postura operacional, né? Checklist, inclusive, do que olhar. É uma maneira de aprender olhando para a ANEEL, que está mais avançado que a gente em termos de maturidade, né? Quando a gente fala lá hoje, tem um certificado da OCDE, né? Mas nada mais, não dizendo que não somos melhores em outros pontos, né? Não estamos nos menosprezando, ao contrário, né? E só tendo humildade de eventualmente olhar para fora, né? E para dentro, no caso, que nós temos um termo de cooperação, né? Ou para o lado, melhor falando. E estamos avançando na de rodovia e tem que avançar também nas econômicas e administrativas, que é da CREA, né? Isso tudo tem que avançar. Inclusive, se falava que no talonário, o talonário pode servir para todos. Agora, o segundo avanço no talonário é que todos podem usar, que ainda alguns ficariam com o físico, né? É com esse avançar, porque acabou abracando até o talonário dentro do procedimento de fiscalização, né? Ajudou a melhorar muito o talonário, o fato de tratar a resolução, né? Boas coisas, inclusive a adoção do e-mail padrão das empresas, né? Que é uma coisa que a ANEEL usa ia ser adotado pelas rodovias, e com esse avanço já veio para dentro também do transporte, né? Excelente. Não sei se requer mais alguma explicação, olhar com mais algum olhar, ou podemos aprovar, passar. Então, fazer uma rodada de aprovação. Agradeço, doutor, se quiser ficar, não tem problema. Parabéns pela evolução e vão seguindo nas próximas, né? Eu sei que já está andando bem o da rodovia, né? Beleza? Doutor Noril, por gentileza, a sua posição quanto à aprovação da resolução em tela. Oi? Voto com o relator. Doutor José? Voto com o relator pela aprovação da minuta de resolução. Com devida validação. Perfeito. Uma vez também consolidado, devidamente olhado pelo doutor, né, da AGR, doutor Felipe, me sinto também à vontade de consolidar o voto e voto pela aprovação dessa minuta tão importante e que vai fazendo com que a gente avance na nossa capacidade regulatória. Vencido esse ponto, perdão, só vamos ver como é que fica o texto na ata. Doutora Alé, assim que puder, projete a nossa pretensa ata, para ver se representa o que nós decidimos, e na sequência já avançamos para o próximo ponto. Item 4, processo número 436015-2020, AGR-MT. Assunto: resolução de fiscalização, concluir a validação e encaminhar para deliberação. Pauta solicitada pelo presidente regulador. A diretoria executiva colegiada AGR-MT, por unanimidade, aprova a alteração da resolução de fiscalização que estabelece mecanismos formais para planejamento, execução e documentação da atividade de fiscalização operacional do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso, STCRIP-MT. Obrigado, senhores. Muito importante para a AGER. É um grande marco essa norma. Esperamos que consigamos reproduzir, de fato, boas normativas e resoluções agora para as demais áreas. Seguimos para o item 5, CI número 002, 2021, CAED. O assunto é a avaliação anual de desempenho 2020-2021, a pauta solicitada pelo presidente regulador. Já conversado previamente, senhores, eu peço só a dispensa da leitura da portaria e faço um breve relato, pode ser? Doutor Noril, de acordo?
De acordo, presidente. Doutor José, de acordo? De acordo. Trata-se de um processo regular, né, para a ciência da diretoria, então eu estou dando ciência para a diretoria que houve modificação nessa portaria, incluindo como presidente a Adriana, da CRTR, colocando como, é importante colocar esse resuminho, né, da nossa resolução, quem são as pessoas, para que elas saibam, né, portaria número tal, ó, tem um número, né, e a Adriana como presidente, a Laura como membro, a Clarice como membro e também o Rafael como membro. Com isso, nós temos representação de todas as áreas na questão do comitê de avaliação de desempenho, ficou bastante harmônico. Deixa só fazer um textinho, e aí a gente decide pela concordância pelo texto da ciência à diretoria. A ciência à diretoria. Estou pegando aqui o... Vai copiar os nomes. É. Tô tentando. E o número dela. A ciência da portaria número tal, que designa. Uhum. Eu peguei de novo isso. Item 5, CI número 002 de 2021, CAEAD. Prova por unanimidade da ciência. Da ciência. O diretor, presidente da ciência da portaria. Ah, tá. Da operação da portaria, porque é uma portaria que existe. Da portaria. Da ciência. Pode levar tudo ali até a portaria número 035. Pode ir apagando tudo, não para trás, não para frente. Deixa a portaria 35, por favor, portaria. Você deu um voltar aqui. Eu já dei. Isso. Isso aí. Beleza. Novamente. Item 5, CI número 002 de 2021, CAEAD. Assunto: avaliação anual de desempenho 2021 e 2022. Pauta solicitada pelo presidente regulador. O presidente regulador da ciência, a diretoria executiva colegiada, AGE, a portaria 0035/2021, que designa para compor a Comissão Central de Avaliação Especial e Anual de Desempenho dos Servidores da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos delegados os seguintes servidores: Adriana Queiroz Camargo Ocde, presidente; Laura Jane do Alibe Alves Souza da Paixão, membro; Clarice Aparecida Zunta, membro; Rafael Juan Raimundo da Silva, membro. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela? Estou ciente e de acordo com o texto interno. Obrigado. Doutor José, de acordo com o texto em tela? Estou ciente, de acordo com o texto. Obrigado, doutor. Seguimos para o nosso item 6 de pauta, Sinfra, Pro 2021-00684, Logtrans. A partir de agora são todos assuntos de sorteio de relator. Então, do item 6 até o item 15 são sorteio de relator. O primeiro, que é Logtrans, é o único que é reajuste tarifário e é solicitado pela presidência. Todos os demais é pelo diretor Noril, em substituição do diretor Paulo, da DRTR. Então, eu passaria a palavra para a Leia, que fosse puxando tanto a tabela acumulado, começando os de processo de decisão regulatória, para nós ver se precisa sortear, né? Ou se tem gente descompassado. Desse daí tem passando na diretoria. E, na sequência, nós iríamos fazendo a votação dos demais. Eu acho que você não está na sessão regulatória. Tá. Isso. Perfeito. Então, aqui, temos o seguinte placar em tela, senhores.
O presidente está um pouco deslocado por conta de 2 processos de provento, né? Estou com 7 e os demais estão com 5, teoricamente sorteados, né? E já pacificado nossa reunião de alinhamento, entra também o diretor Paulo, que está sendo substituído, né? Para efeitos de sorteio. Então, entra os 3 diretores da DRES, da DRTR e da ouvidoria. Então, assim que quiser, pode sortear para o item 6 de pauta, reajuste tarifário Logtrans. O doutor Norio vai ser retirado presencial, mas vai continuar logado, e menciona isso para efeito só de controle, né, de gravação, vai continuar presente à distância. Obrigada. Até mais. Então, seguindo o nosso processo, o doutor Norio agora fica online, vamos então fazer o sorteio. Está em tela, né? Só colocar em tela o sorteio. Entram as 3 áreas, menos a presidência. Peraí. Só um instantinho. Uhum. Aqui, só aqui. Perfeito. Então, o primeiro sorteado foi DRTR. Doutor Norio, sente? Doutor Norio? Oi, presidente. Está ciente? Saiu para a DRTR o sorteio do sessão regulatória, Logtrans, tá? Tudo bem. Logística e transporte. Tudo bem. Obrigado. Seguimos, então, para o item 7 da nossa pauta. Processo 278221 de 2021, viação Chavante, um auto de apreensão 1901. O quadro, perfeito. Vamos olhar primeiro. O quadro, só um instantinho. Uhum. E é importante já colocar esse sorteio lá para não... no sorteio também dos... E colocando o sorteio já para... Já coloquei lá. Uhum. Porque no final nós temos que ver se vai desequilibrando, né, doutor José? Daí já vamos ensinando para os outros. Certo. Esse daqui, tá? Agora, esse daqui. Perfeito. Esse é o quadro. Está desequilibrado, né? O diretor de transporte, ele está fora desse sorteio, do processo? Foi ele que encaminhou para o sorteio, acho que ele tem versão monocrática aí já, né? Ele tá fora. Então ele está fora do sorteio. Aqui entra, então, no primeiro, por equilíbrio, já vai para a presidência, tá? Eu estou com um a menos, tá? Se tiver concordância, já pode colocar, então, o número 7, que é o viação Chavante, ele fica a minha carga, tá? Não precisa nem sortear. E aí, já vai botando ali, que já vai mudando o número. Porque senão podemos nos atrapalhar, né? Tá. São muitos, tem vários aqui, né? Sim. São 3, 6, 7, 8, 9 processos, então sempre é bom. Eu vou colocar a presa aqui, depois eu altero, tá, presidente? Não, perfeito. Deixa eu colocar um aqui, Sim. que eu não inseri aqui. Colocando onde ele soma, né? Para que não se perca Já a foi. contabilização. Depois você pode completar, onde somar, tá? Botando aqueles campos obrigatórios para somar. Ele já está automático, eu já coloquei automático, Depois tá? completa a peça. Isso, aí daqui já, agora... Vai salvando. Então, passamos para o item 8, que é o processo 423, 979-2021, Solimões Transporte, auto de apreensão 1957. DRTL, é isso? Não. Agora são os 3. Isso. Perfeito. Isso. Posso sortear? Pode. RO. Doutor José no item 8. Atualiza ali, a gente já faz o próximo na sua atualização. Então, o DRO ficou para o item 8, vamos aguardar só a atualização, a gente faz o item 9.
Nesse caso, o DERO fica fora, sorteio entre a presidência e DRES. Para o item 9, que trata de um processo 3091-19, União Transporte e Turismo, auto de infração, número 0177. PRES. Presidência, ok. Pode atualizar, assim que você atualizar, nos avise. Enquanto isso, eu já vou lendo. Enquanto ela atualiza o item 9, eu vou lendo o item 10. 10 é o processo número 55346-2021, União Transporte e Turismo também, o auto de infração também número 1808. Esse, por questão de ordem, é do senhor, doutor Noril, para dar equivalência. Tudo bem? Tudo junto. Doutor Noril, nos ouve? Doutor Noril? Pode ir atualizando até ele dar uma posição? Já deu, tá tudo 15 agora. Ok. Eu vou lendo aqui, na sequência avisamos ele. Item 11, processo 3009, 015-2021, União Transporte e Turismo Limitada. Eu acho que agora é entre os três, né? Confere? Sim, confere. E é o auto número 0053. Ficou para DRES? É isso? Ficou PRES. PRES, presidência. Presidência. Ok, de acordo. É um item 10. PRES. Vamos para o item 12, né? Processo número 309144 de 2021, União Transporte e Turismo Limitada. Agora é DR1 e DRES. Auto de infração da STCRIP, número da notificação, número 0179. Opa, daí entra só para ver se tu concorda, tu foi sorteado para o item 10, tá? Então, vou chamar aí só para você entrar, tá? Doutor Noril, só para o senhor dar um de acordo com o teu sorteio para o item 10. Vê se o microfone não estiver fechado, doutor Noril. Está fechado o seu microfone. E agora, presidente? Perfeito, estava fechado, tá? Nós que não ouvimos. Eu ouvi o sorteio e estou de acordo. Perfeito, obrigado, viu? Desculpe que estava sem o seu fone. Muito bem, seguimos para o item 12, né? Isso? 11 ou 12? 11 eu acho que foi presidência. Isso. Tá confundindo aqui, presidente. Eu vou ficar só nessa daqui para não gerar confusão, tá? Pode retomar tudo se precisar. Sim, é 10 é PRES. PRES. O 11 que é PRES. É DRES. Não. O 11 é PRES. Isso. Certo. Certo? Então, ficou 8 DRO, 9 presidências, 10 DRES. Aí, papo de novo. Eu estou fazendo confusão não, já. Tudo bem, não é problema. Tá. Eu tinha anotado como PRES aí na 11. Isso, então tira o PRES aí do 11 e sorteamos de novo, não há prejuízo, tá? Entra todos. DRO. Isso, eu não vou acelerar para não perder, tá? Vamos com calma. Tá. Você dá o tom, tá? DRO, se quiser atualizar na planilha, pode, e a gente avança. É bom ir atualizando a planilha, porque em algum momento vai ter desempate. Não serve atualizar só aqui, só por causa do empate, tá? Tem que atualizar com calma aqui, pode atualizar com calma, porque se empatar, se ficar alguém com menos, já leva, né, doutor José, só para isso, porque é o critério, nós ir cumprindo sempre o critério. Então, pode atualizar todos e nós seguimos, tá? Só um instantinho. Sem problema. Bota sempre na ata e da ata tu leva para lá, né? Tá, só para eu confirmar Sem problemas. DRO, PRES. Pode aumentar o tamanho, tá muito... É isso daqui que tá confuso. Tá pequeno, pode aumentar o tamanho. Só um instantinho, presidente. Eu que tô
Tá certo. Tá certo. Da União Edres. 9015. Aumenta um pouco o tamanho, que estava ruim para nós, tá? Eu sei que você está enxergando bem. Aí, tá sem problema. Deixa eu Diminui um passar. pouquinho, na verdade, um pouco Aqui, mais. Só para enxergar o soma. Isso, pronto. Beleza. Tá. 144. Ainda não foi. Veja se tem que Mas botar o número 1 lá, 015. porque tem alguns que está sem o número dentro. Calma. 015. No diretor sorteado, tu não tem que botar o número, não? Uhum. Ó, 015. Na coluna aí, tu tem que botar número ali para ele atualizar ou não? Um instantinho, presidente. Sem problema, pode conferir. Peraí. É essa daqui que eu vou colocar aqui. Ó, eu tenho tudo anotado aqui. Sim, eu só vou organizar aqui. Tá? É que pelo número aqui eu consigo. A minha pergunta é única. Na coluna aí, precisa botar número para ele somar ou não? Não precisa. Tá bom. Ele tá Da sendo minha contador dúvida, porque pela estava F. sem. Tá Pela- pela escrita, então, pela pelo ponto F. esse valor. Tá. Isso. Tá? Perfeito. Não. Agora, 144. Tá vendo? É isso aqui que tá confuso, ó. Peraí. 015, a DRO. Isso. Agora, a 144, Esse não foi votado ainda, sim. que é o item 12. É a União Turismo e é o 0179. Isso. Agora tem presidente e adresse. Isso. Perfeito. DRES. Doutor Noril, item 12 ficou para a sua carga. Ok, presidente. E o 13 já a minha, e a gente iguala novamente. Só faz um ajuste lá para nós fazer aqui novamente o o sorteio. ajuste 12, Deixa só tu anotar. DRES, e o 13, Press. PRES. E aí pode fazer a carga lá na tabelinha, e aí Uhum. nós sorteamos os últimos dois. Agora, tudo 16, agora todo mundo. Uhum. Mas era bom tu atualizar, tá? Porque Já está atualizado. já tá? É, esse daqui é automático, tá, presidente? No momento Tá. que eu coloco aqui, eu fiz uma fórmula para ser automático. Então, o item 14 trata do processo 309101-2021, União Transporte, e a autuação 0176. Sorteando. Isso, os três. PRES. Só um instantinho. Daqui é PRES. PRES. Agora o último, agora o item 9020. Vou colocar agora só DRES e DRO. Quer ler o item, presidente? Pode falar. É o 15, Isso. processo número 309020-2021, União Transporte e autuação número 0052. Sorteando. DRES. Beleza. Doutor Noril, de acordo? Saiu o último sorteio para sua carga. De acordo, presidente. Obrigado. Aí, assim que a doutora Léa fizesse a impressão da ata, passa para todo mundo assinar. Agradeço a presença de todos e desejo um excelente dia de trabalho. Presidente, se me permite, eu Claro. gostaria, como essa é a nossa última reunião do ano, pode Perfeito. fazer um registro, Aham. que a nossa reunião é gravada, e eu acho Isso. importante para deixar para a posteridade, né? Eu tive o cuidado de olhar aqui as nossas número de reuniões ordinárias realizadas, reuniões extraordinárias e sessões regulatórias. Em 2020, nós realizamos da reunião 457 a 488, foram 31 reuniões ordinárias. Da reunião 16 até a reunião 31, e reuniões extraordinárias foram 15. E de sessões regulatórias foi das 69 até 76, então foram 7. Totalizando 53 reuniões e sessões regulatórias que nós fizemos. Em 2021, nós fizemos uma reunião 489 a 516, que é esta. Reunião ordinárias. Extraordinárias foi da 32 até a 53. Então foram 27 ordinárias e 21 extraordinárias. E de sessões regulatórias foram 77 até 86, que a gente fez hoje pela manhã. Então nós fizemos 57
entre reuniões de sessões regulatórias. Nossa produtividade de 2021 é superior de 2020. Então, isso demonstra que a gente está se empenhando, né, em trabalhar mais, em reunir mais, em produzir mais, né, em avaliar mais processos e dar o devido retorno à sociedade, né. Acho que o número é importante porque ele consegue demonstrar, né, que a nossa atividade de rotina acaba consumindo a gente não para analisar e demonstrar com números o que a gente tem conseguido produzir, né. Então, quero deixar o registro aqui, desejar um bom final de ano a todos, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que um 2022 seja repleto de realizações, que a gente consiga continuar avançando na direção de entregar produtos de melhor qualidade para a sociedade, né, que a gente trabalhe na direção de que a prestação dos serviços delegados a empresas, elas se deem de melhor forma à sociedade, que eu acho que é isso que ela espera, né. A gente não fica feliz em produzir autos de infração, nem multar ninguém, nem punir. O que a gente quer ver é uma boa prestação de serviço, né? A agência existe para isso, para buscar soluções para que, de fato, as coisas aconteçam na ponta, porque multar a empresa não muda a vida do usuário que está lá no transporte. Se o ônibus estiver ruim, se não está cumprindo horário, não adianta dar 1 milhão de multa na empresa que a vida dele não vai mudar. Então, o que ele quer também não é isso. Ele quer uma boa prestação de serviço, um ônibus adequado, com horário, a rodovia que ele possa andar, que tenha condições, sem buraco, né? Que a luz não falte na casa dele, não queime os equipamentos, enfim, ele quer que o trem funcione. Então, acho que a gente tem trabalhado nessa direção e vamos continuar avançando. Tenho certeza que essa diretoria tem cumprido o seu papel, né? Tem avançado nessa direção, tem produzido muito mais a cada ano e tenho certeza que no ano que vem não será diferente. A gente vai conseguir fazer muito melhor do que a gente já tem feito. Um feliz ano novo a todos. Ok, só vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se o Noril também, o Haroldo, as pessoas querem se manifestar. Eu acho que é bem propícia a sua fala, doutor, e é importante sim que a gente, da mesma maneira que a gente se saúda no princípio, também já se estimule, porque é um momento muito especial, né, da gente desejar um auspicioso ano e um bom Natal, né. Doutor Noril, quer fazer algumas palavras? Fique à vontade. Eu também gostaria de deixar um registro aqui, agradecer nosso empenho, né, dessa diretoria, não só da diretoria, como também o empenho de todos os servidores da AGER, né, que esse ano não pouparam esforços para ajudar a gente e a AGER. Então, desejar aí um feliz ano novo para todo mundo, um feliz Natal, e que ano que vem a gente venha com o mesmo empenho, ou até mais que a gente trabalhou esse ano, tá bom? Tudo de bom para nós. Perfeito, obrigado, doutor Felipe. Alguma fala? Chegou há pouco, mas já parece que está muito, né? Fica à vontade. Também desejar um feliz final de ano para todos, um feliz Natal, um excelente ano novo. Mais uma vez eu agradeço a acolhida de todos, né? O respeito, o apreço e todo o apoio aí que vocês me proporcionaram na minha chegada. Espero fazer muito pela agência, contribuir ao máximo e sempre estarei à disposição quando necessário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. A Leia também chegou há pouco, já parece que também está muito, né? Mas segue suas falas. Obrigada, presidente. Primeiramente, agradecer a Deus, né? E agradecer à equipe da ADEC, aos diretores, primeiramente, presidente, por a confiança, e agradecer toda a AGER, que, de fato, me deu uma ótima acolhida e vem me dando um maior suporte para a gente poder estar no mesmo tom, né, que essa agência já vem se desenvolvendo. É muito bom a gente chegar numa agência que está com números tão expressivos positivamente. Então, agradeço e registro aqui, de fato, minha gratidão. Beleza, minhas falas vão na direção, a gente não fala pelos outros, né, a palavra de cada um tem sua singularidade, todas fantásticas, né, mas tenho certeza que ela é de acrescer, né, acrescer no sentido de que, mais do que a gente dizer, né, e os números dizer, né, doutor, que são importantes, é a gente ouvir, né, e nós temos ouvido falas importantes, né, quando vem o Ministério Público aqui tentar fazer parceria com a gente, quando vem a PRF tentar fazer parceria com a gente, quando o Ministério Público deixa de oficiar um atrás do outro, embora nos últimos dias vieram alguns, doutor Felipe, já tivemos tipo 8 a 10, 12, 15 no mesmo dia, né? Então é sinal que a gente está encontrando o caminho, né? Nós sabemos disso também pela visita da CGU, pela avaliação independente, que nós vamos virar modelo, somos modelo para eles.
e esperamos crescer cada vez mais com a ajuda, inclusive, deles, né, preventivo. O meu medo, doutor Felipe, é que nós fôssemos tipo aquela agência que foi piloto, fosse um negócio spot e que parasse ali, né? Mapeou, você está ruinzinho, outro está bonzinho, mas no final ficava nisso. E nós questionamos, perquirimos muito a CGU quanto à continuidade. E, graças a Deus, eu acho que fomos ouvidos também. Claro que com certeza não fomos a única voz, né, para que fôssemos ouvidos. Mas eles viraram no Qualireg e tenho certeza que vai nos ajudar também. E gostaria também de falar, né, em que pese ainda nós termos algumas demandas junto ao governo, agradecer também a Deus e agradecer a ajuda que Ele nos deu nesse sentir, né, hoje nós temos carro para os nossos fiscais, poder se deslocar, nós temos várias coisas chegando, computadores melhores, antes a gente pedia para quem estava tirando os velhos, para nos passar os velhos, né, e essa sensação de pedir esmola era premente, eu falo aqui, fica gravado, não é problema, né, e a gente sair dessa sensação de que a gente tinha que pedir para alguém e conseguir o governo enxergar a gente como órgão que ajuda e precisa, né, portanto, ser ajudado também com recurso, né. Eu não sei se o Haroldo quer falar algumas falas, doutor Haroldo, acabei esquecendo do senhor aí que está à distância, fique à vontade de falar. E as minhas eu não vou falar mais, porque podia ser horas de fala, bem bacana quando a gente tem o que falar, né, doutor José, doutor Felipe, doutor Noril e Paulo à distância, né, certamente cada assunto que nós puxar aqui é assunto para ficar horas falando, que bom, eu sempre falo que nós temos perfis diferentes, singularidades, né, somos ímpares, mas todos estão imbuídos das melhores intenções para que a agenda prospere, que a AGER prospere. Doutor Haroldo, gostaria de falar, daí encerramos. Acho que não está ouvindo. Não tem problema. Aqui, então, Deus nos deu os melhores auspícios para 2021 e excelente Natal para todos com as suas famílias. Noril, depois temos que falar um pouquinho, o doutor José não vai ficar no final de ano, Deus deu, para aquelas entrevistas que surgem no final de ano, a priori o Noril, representando o Paulo, vai dar uma solução para a gente. Qualquer coisa conversamos, Noril, mas daí os encaminhamentos naturais daquela última semana vão ser feitos. Pode falar, Noril. Não, tá bom, eu aguardo aqui. Isso, e aí qualquer demanda que vier de comunicação, Deus deu. Vamos ver também o plantão de comunicação, é importante que na segunda semana, que é mais demandada, alguém de comunicação esteja presente para ajudar. Excelente, já vi o seu combinado, se não for o senhor, pelo menos alguém de plantão para não deixar desprovido. O doutor Noril que vai responder, tinha comentado até com o doutor José, mas ele tem compromissos, tá? Conversamos um pouquinho no alinhamento. Obrigado a todos, excelente dia de trabalho. Muito bom. E vamos... Okay.